Olá, hoje nós vamos falar sobre as dicas e os cuidados com a voz. Eu sou Matheus Melo, sou fonoaudiólogo e faço parte aqui do corpo clínico da Otus. Uma das perguntas que sempre nos fazem é quais são os cuidados que devemos ter com a nossa voz. E aí muitas das vezes essas dúvidas elas giram em torno de quê? Será que o gelado, será que beber o líquido gelado, água gelada, refrigerante, bebida alcoólica, faz mal para a voz? Vamos por partes. O líquido, o gelado, ele faz mal, mas não é de forma geral. Algumas pessoas têm uma certa sensibilidade ao gelado da voz. E aí quando essa pessoa tem essa sensibilidade, ou seja, quando ela percebe que quando ela toma o gelado e esse gelado causa uma certa rouquidão, ela percebe que ela sente um aperto na voz ou que a voz muda de frequência, enfim, em alguns desses conceitos, aí sim a gente pode dizer que o gelado impacta na voz daquela pessoa. Agora é muito interessante que se você, por exemplo, é um profissional da voz, se você é um professor, um cantor, ou seja, utiliza a voz como instrumento de trabalho, você não pode utilizar o gelado antes de se apresentar, porque aí sim pode causar um choque térmico nas pregas vocais. Já que aqui é uma temperatura mais quente, por estar dentro, as pregas vocais estar dentro da laringe, aqui nessa região do pescoço, e aí quando você bebe a água, ela vai gelando toda essa região, vai mudando a temperatura, então pode acabar causando um choque térmico. Uma outra dúvida que geralmente os pacientes chegam para a gente é em relação ao pigarro, Esse hábito é frequente na maioria das pessoas. Tanto, muitas das vezes, esse é um hábito nocivo para as pregas vocais. Você pode fazer um atrito entre as pregas vocais. Ou seja, quando você faz esse atrito, as pregas vocais, para quem não conhece, são os músculos que estão aqui na laringe. E aí quando você faz esse... você causa esse atrito, ou seja, você aproxima de forma muito rápida e de forma brusca as pregas vocais. Então isso pode acabar gerando alguma lesão, tá? Então é interessante que você busque primeiro saber por que você está pigarreando. Muitas das vezes esse pigarro ele é causado por um refluxo que você tem, ou seja, quando o estômago não está tão bem, esse líquido vai subir, e aí por isso que o paciente sente aquela sensação de queimação, e aí esse líquido vai se alojar em cima das pregas vocais. As pregas vocais, por ser um músculo muito sensível, vai reagir como? Pigarreando, para tirar essa secreção, para tirar esse líquido de cima delas. Certo? Então é interessante que você busque primeiro saber por que você está pigarreando. Se é simplesmente por um hábito ou se tem algo aí por trás que está favorecendo esse pigarro. É interessante também, já puxando aí para o lado do pigarro, em relação ao grito. Quando você também utiliza o grito de forma inadequada, porque sim, tem como você gritar de forma adequada. Por exemplo, um ator, ele utiliza bem as técnicas vocais para ele poder gritar lá no palco, para ele aguentar aí um espetáculo de 2, 3 horas, se apresentando, utilizando a intensidade da voz um pouco mais elevada, sem prejudicar a voz. E aí quando você tem esse hábito de estar sempre gritando sem preparo, você também pode causar aí um problema para a sua voz. E aí também já puxando um pouco desse viés, é interessante falar sobre o cigarro e sobre a bebida alcoólica, tá? O cigarro é algo assim que acaba com a voz, tá? Então assim, é interessante que você não fume mesmo, nenhum tipo aí de droga, nem de cigarro. Por quê? Porque quando você faz o uso do cigarro ou de algum tipo de droga, você acaba ressecando todo o trato vocal, ou seja, a nossa voz ela não é somente aqui. Ela está na língua, ela está aqui na boca, Então, assim, toda essa região aqui do trato vocal, ele acaba sendo ressecado e aí acaba favorecendo aí possivelmente até um câncer, tá? Então, existem algumas pessoas que acabam perdendo alguns órgãos, como, por exemplo, o palato mole, o palato duro, a língua, alguns dentes, até mesmo a laringe, ou seja,
ficando sem voz, né, fazendo um tratamento que acaba retirando a laringe ou as pregas vocais por conta do cigarro. Então, o cigarro é altamente nocivo para as pregas vocais, tá? E aí também puxando, falaremos sobre o álcool. Tá? O álcool ele também causa o ressecamento das pregas vocais e aí quando o paciente associa ao cigarro, né, é uma forma ainda pior de potencializar esse problema. Então o álcool, quando você principalmente também bebe, né, bebidas destiladas, ele também se torna mais nocivo devido à concentração do álcool. Então é interessante que você, né, tenha um controle sobre a ingestão do álcool. Eu não vou dizer que é totalmente proibido, porque tem como você beber socialmente, você beber certas bebidas sem causar nenhum dano, tá? Mas é interessante que você saiba dosar para que você não tenha nenhum problema aí com a sua voz.